O texto que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 9 a 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. Todos vocês devem saber que esta carta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. Segundo os historiadores, a prisão Marmetina, que era uma espécie de masmorra, úmida, fria, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou saíam para o martírio. Paulo escreve essa carta já sentenciado de morte, depois de ter recebido pena capital, e antes do seu martírio, ele escreve essa carta a Timóteo, num tempo de muita turbulência, quando a igreja cristã estava sendo massacrada, quando os crentes estavam sendo crucificados e queimados vivos, quando irmãos em Cristo estavam debandando de forma geral, abandonando o apóstolo Paulo, e até mesmo seu filho Timóteo estava com vergonha dele. Paulo escreve aqui suas últimas palavras antes de morrer, e portanto essas palavras se revestem de tanta importância para você e para mim. E ele se dirige a Timóteo assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me guardará, ou me livrará também de toda obra maligna, me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero pedir permissão para você para só voltar nesse texto, na conclusão da minha fala. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Paulo. Quem foi este homem que morreu pobre, velho, abandonado, cheio de cicatrizes, acusado de ser o líder dos incendiários de Roma? Quem é este homem que, inobstante morrer debaixo de ostracismo, é mais influente na história do que todos os Césares de Roma juntos? Quem é este homem que plantou igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia, da Acaia, da Ásia Menor, que de Jerusalém ao Ilírico anunciou a esperança do Evangelho? Quem é este homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu 13 deles,
e que ainda hoje influencia milhões e milhões de pessoas. Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês este homem. Quem é este homem chamado Paulo? A primeira referência que nós poderíamos encontrar dele na Bíblia está lá em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, quando diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Diz a Bíblia em Atos 22, 3, que ele nasceu em Tarso da Sicília, por isso era um cidadão romano, e foi enviado ainda jovem para Jerusalém para estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, neto do rabino Hilel, para ser um grande líder do seu povo. Diz Gálatas capítulo 1, versículo 14, que ele se destacou entre seus pares, entre seus contemporâneos, pelo zelo que ele tinha pela lei de Deus, pela maneira tão rigorosa com que ele estudou e se preparou para se transformar um grande rabino judaico, um homem de uma personalidade forte, um homem de um temperamento firme, um homem de uma capacidade intelectual sem precedentes no seu tempo, um homem que foi levantado para ser o grande líder do seu povo. Mas curiosamente, enquanto Saulo crescia e se fortalecia em Jerusalém, diz a Bíblia que um outro rabino também se despontava em Israel, não na decantada Jerusalém, território dos grandes luminários do saber teológico, mas na pequena, na desprezada Nazaré da Galileia, não perlustrando os bancos de uma universidade, mas com as mãos calejadas, trabalhando na faina de uma carpintaria. Diz a Bíblia que este rabino da Galileia, aos 30 anos de idade, deixa Nazaré, vai ao Jordão e é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. A Bíblia diz que ele ensinava não como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Os cegos viam, os coxos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, a glória de Deus nele se manifestava. Isso provoca o ciúme e a inveja dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos religiosos de Jerusalém. Caçam-no, perseguem-no, prendem-no, crucificam-no, sepultam-no para alívio do sinédrio judaico. Mas no terceiro dia, após seu sepultamento, no primeiro dia da semana, uma notícia explode como uma bomba no arraial do sinédrio. O túmulo do rabi da Galileia foi aberto, e aberto de dentro para fora. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte, ele matou a morte com a sua morte ao ressuscitar gloriosamente da sepultura. É nesse momento, irmãos, que se levanta Saulo de Tarso, como braço de ferro do sinédrio judaico, para perseguir com fúria insana o cristianismo que nascia. E a Bíblia nos informa que este homem recebe 2 epítetos, 2 adjetivos no livro de Atos. Primeiro, ele era uma fera selvagem. Você pode constatar isso olhando Atos 9:1. Está escrito que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Essa expressão na língua grega é a mesma para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la. Ele era uma fera selvagem. Se não, vejamos, a Bíblia diz em Atos 8:3 que ele assolava a igreja, entrando nas casas, arrastando homens e mulheres para encerrá-los no cárcere. Ele não respeitava domicílio doméstico, ele assolava a igreja, ele invadia domicílios, ele prendia homens e mulheres. Mas diz Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele devastava a igreja de Deus, como uma tempestade, como um vendaval que vinha sobre a igreja com fúria, com ódio,
com rigor, assassino. Mas diz Atos capítulo 9, verso 21, que ele não apenas assolava e devastava, ele exterminava aqueles que professavam o nome de Jesus na cidade de Jerusalém. E você bem sabe que exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, Saulo era uma fera selvagem, Saulo era um homem truculento e cruel. Se não, vejamos, diz Atos capítulo 22, versículo 4, que ele perseguiu o caminho até a morte. Em outras palavras, ele não perseguia apenas os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o caminho. Mas diz Atos 26, versículo 9, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Em outras palavras, ele perseguia os crentes, ele perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Mas Atos 26:10 diz que ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos santos dava o seu voto quando os matavam. Em outras palavras, ele não era apenas um assassino, ele era um serial killer, ele era um assassino em série, ele mandou matar muita gente em Jerusalém. Mas Atos 26:11 diz que por todas as sinagogas ele castigava os crentes, forçando-os a blasfemar, e até por cidades vizinhas e estranhas ele perseguia os cristãos. Em outras palavras, ele não perseguia apenas fisicamente, ele perseguia também psicologicamente. Ele entrava numa sinagoga e dizia para os crentes assim: ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas o Novo Testamento nos apresenta um segundo quadro deste homem. Ele era também um touro indomável. Esta figura está em Atos 26:14, quando o próprio Senhor Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça, como talvez alguns de vocês, e eu vi muito boi sendo amansado para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um touro bravo é o aguilhão. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo só começou a trabalhar em Saulo lá no caminho de Damasco. Isso não é verdade. Toda vez que Saulo entrava numa casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Toda vez que Saulo entrava na sinagoga, prendia os crentes e batia nos crentes, forçando-os a blasfemar. Toda vez que Saulo dava o seu voto para matar um crente, sendo o seguinte: ou você nega Jesus, ou eu te prendo, ou eu te bato, ou eu te mato. E aquele crente, em vez de negar a Jesus, preferia morrer pelo nome de Jesus, e o seu sangue era vertido. Era o Espírito Santo picando a consciência deste touro bravo. Mas esse touro bravo não quer ser amansado. Até o dia que esse touro bravo, respirando ameaças e morte, vai para Damasco com o propósito de entrar na cidade e arrastar homens e mulheres para jogá-los na prisão. E de repente o domador de touro bravos brada desde os céus e o joga no chão e grita das alturas: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está caído, o touro bravo está vencido. O maior perseguidor do cristianismo está convertido. Muda aqui radicalmente a sua história, vira-se a página da sua história, porque aquele homem que era um sanguinário, que era um assassino, que era uma fera selvagem, que era um touro indomável, agora está completamente transformado quando ele conclama e chama Jesus de Senhor. Jesus agora é o Senhor da sua vida. Diz a Bíblia que abre agora um novo capítulo na sua história, a sua preparação para o ministério. E ele é levado dali cego para a rua direita, na casa de Judas, onde ele fica 3 dias orando e jejuando, enquanto o Senhor se dirige a Ananias em Damasco, um discípulo, e diz assim: Ananias, vai à rua direita, na casa de Judas, e impõe as mãos sobre Saulo, para que ele fique curado.